noite a todos. Obrigada pela presença. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. E agradeço também a Lucas, a Ludmila, Lud, e a toda essa produção e esse momento realmente de poder reencontrar velhos amigos, conhecer novos amigos, enfim, acho que esse momento também está muito envolvido com afetos, né? Isso acho que é o mais importante. Bom, eu preparei aqui uma apresentação, vou até ligar aqui o cronômetro, para não me perder no tempo. Ai, desculpa, um minutinho. Enfim, eu preparei uma apresentação considerando também, enfim, o foco, né, na questão da performance, da foto-performance, especialmente. E eu vou iniciar assim com uma frase da Regina Silveira, que diz o seguinte, é uma frase dita nos anos 80, ali por 86, a partir de uma exposição de poesia visual. Bom, desde o início, a poesia visual garantiu o trânsito livre por códigos visuais, verbais e sonoros, e incluiu misturas de todo tipo, em termos de meios e suportes. Hoje em dia, posso pensar que ela inclui também ações performáticas, ambientes e até arquiteturas, pois seu território se mantém sadiamente multidisciplinar, com fronteiras cada vez mais fluidas. Eu escolhi essa frase aqui até porque... enfim, no meu caso, na minha trajetória, ali, que se inicia no início dos anos 70, lá por 74, 75, a poesia visual era, vamos dizer, uma linguagem poética e visual que estava me tocando e tal, no sentido de... Eu tive, bom, aquele período de formação ali, anos 70, bom, para mim, no caso, eu tive uma convivência, tenho até hoje, com a poesia concreta, os poetas concretos. Meu pai era artista também, do grupo dos concretos, enfim. E então eu tive, principalmente ali a partir da adolescência, já com uns 16, 17 anos, passei a frequentar, né, a casa, especialmente do Augusto de Campos, onde a gente se reunia, era toda uma geração que vinha vindo, e era um ambiente, né, muito efervescente, muito rico. E naquele momento, eu pensava assim, que meu caminho seria até mais pela palavra, mais pela poesia, do que propriamente pelas artes plásticas, pelas artes visuais. Ao mesmo tempo, eu não podia, por exemplo, às vezes até minha mãe às vezes falava: não, Eleonora é poeta concreta, vai ser poeta concreta. E eu dizia: não, eu tinha essa percepção que, até mesmo nesse momento, os próprios poetas concretos, o grupo Noigandres, já nem estava fazendo a poesia concreta ortodoxa ali dos anos 50, que, na verdade, também era uma estratégia, né? uma espécie de guerrilha artística, poética, e historicamente nem seria possível, né? Quer dizer, eu já era outra geração, com outras questões, aquele ambiente também ali, assim, contatos que foram importantes nesse momento para mim, a pop art,
o grupo Fluxus, que, aliás, eu conheci ali a partir da Yoko Ono, porque eu, até hoje, sou bitomaníaca. Hoje mesmo ainda estava contando a história das minhas aventuras com os Beatles. E a Yoko Ono, eu sempre me considerei, assim, pelo menos naquele momento, que eu era a única bitomaníaca que adorava a Yoko Ono. E descobri ali também a coisa do trabalho dela, né, que me encantou, principalmente a performances bom, arte conceitual, própria Tropicália, todo aquele ambiente ali, né, foi, né, me contaminando e tudo mais. E, ao mesmo tempo, pensando, né, nessa situação de ser que eu tinha o pé nas duas canoas, era a linguagem verbal, linguagem visual, e a poesia visual. Até que eu realizo um primeiro trabalho, que é esse homenagem a George Segal, que, na verdade, ele nasce como uma foto-performance, né? Ele, na época também, eu estava ali muito entusiasmada com coisas do pop, tinha tido a Bienal no final dos anos 60, onde vieram muitos artistas, e, no caso, George Segal, que é aquele escultor americano que trabalhava. Até esse trabalho estava na Bienal acho que 69, 68, e me impressionou muito as figuras dele nessa escala natural, ao mesmo tempo figuras todas, né, brancas ali, mas, ao mesmo tempo, muito expressivas, e principalmente na situação de solidão, essa figura que, né, dá para imaginar ali, numa beira de estrada, com uma garrafa de Coca-Cola. E quando eu fiz, né, as fotos, na verdade, também nasceu como um trabalho de escola. Eu estava no colegial, no segundo grau, e o professor pediu para fazer uma crítica à sociedade de consumo. E eu acabei fazendo esse trabalho, que daí, em 76, eu publiquei na revista, que aquela época também é importante falar, as revistas experimentais ali que corriam na Paralela, tal, um período também, né, de ditadura, um período difícil. Mas muitas revistas, né, assim, os anos 70 ali, acho que se caracterizam muito por Nave Louca, Corpo Estranho, enfim, muitas revistas, e era onde a gente ali desaguava trabalhos. Então, foi minha primeira publicação, essa Poesia em Greve. Foi editada era o Júlio Plaza, o Augusto de Campos. Eu participei um pouco da edição, o poeta Regis Bonvitino, Pedro Corrêa de Lima. E daí fiz esse trabalho, que, na verdade, nasce também sem palavras, né? Ele nasce só com imagens e na ideia de uma sequência narrativa. 10 anos depois, aí agora dando um salto, nos anos 80, né, 85, o Walter Silveira, que é um poeta, videomaker, enfim, companheirão, e ele, a gente resolveu, né, fazer essa foto-performance, transformá-la numa ação de vídeo. E daí eu vou passar aqui o vídeo, que foi o primeiro vídeo, a direção é dele, e que eu fiz na vida, né? Enfim.
Bom, daí, quando eu comecei a me preparar para essa conversa aqui, foi curioso, assim, porque foi a primeira vez que eu notei, de fato, né, que minhas foto-performances, na verdade, que existe um movimento entre o vídeo e a foto-performance, entre vídeo performance e foto performance. Eu confesso, eu nunca tinha tido, acho que me preparar para conversar com vocês foi justamente o que assim que deixou bem claro esse movimento. E daí eu vou fazer aqui um percurso, então, nesse sentido, como são várias situações, assim como fica meu processo mesmo, assim, né, que eu pude entender até me preparando aqui. Desculpa, eu estou um pouco nervosa agora. Estou vendo que eu estou me repetindo. Eu lembrei de uma história do Andy Warhol, que ele falava que quando você... Ele fala na autobiografia dele que quando você está com uma espinha no rosto e vai numa festa, aí você entra e fala, boa noite, boa noite. Ai, estou com uma espinha aqui. Então, no caso, estou nervosa, mas já vai passar. Bom, aqui, bom, meu segundo trabalho, digamos, né? Considerando que, ao mesmo tempo, também eu estava ali tateando situações de trabalhar com a palavra propriamente dita, na coisa, no caminho poético. Agora, esse trabalho também, que é uma segunda foto-performance, vamos dizer assim, ele tem também uma história de... a minha intenção inicial era escrever um poema na minha máquina de escrever. Eu tinha uma maquininha que chamava Hermes Baby, cor de laranja, tal, da Olivetti. E daí a minha ideia, porque eu levei muito tempo assim fazendo tentativas, era escrever um poema sobre o nascimento do poema. Então, a ideia, né, que a gente tem em português, a palavra língua, como idioma, como linguagem, enfim, como órgão. E daí, então, eu tentei por muito tempo falar isso através das palavras, né, criar um poema sobre o nascimento de um poema. A língua fecundando a linguagem. E daí essas tentativas não achavam sentido, não consegui chegar em nenhum resultado. Até que um dia, assim, foi uma experiência estranha, então, até que um dia eu fui dormir e tal, era tarde da noite, e daí ali, sabe quando você está, sei lá, entre o sono, a vigília e tal, e, de repente, começaram a me vir imagens da minha própria língua ali, na máquina, com os ganchos, né? Essas imagens, na verdade, que depois, no dia seguinte, ou ali um pouco depois, até minha irmã, que é artista também, na época estava muito envolvida com fotografia, e daí ela fez esse registro, a gente editou, e tentando justamente traduzir, né, essa ideia da língua, fecundar a linguagem e o nascimento, e ali a última imagem, né, como uma explosão ali de vida, enfim. Então, e esse, na verdade, já nasce, né, quer dizer, na verdade, ele vem da palavra, e até eu fiz questão de manter o nome poema, né, como título, porque acabou sendo, né, o que a gente também chama de um poema visual, embora sem palavras, né? Aqui a gente já está em 1990. Eu tive um período que eu fui morar na Itália, em Milão, enfim. Meu marido é jornalista, ele ficou de correspondente lá, tinha a Copa do Mundo, então. Enfim, daí eu passei um período, a gente ficou 1 ano e pouco lá.
Eu estava assim, desde sempre a minha produção, de um modo geral, sempre foi um pouco homeopática, né? Eu não sou assim, tem um tempo ali meu ali são produções pontuais e tal, até com caminhando tal, mas, né, o tempo passando até isso foi talvez, sei lá, uma certa autocrítica, assim, muito, uma exigência muito grande comigo. Enfim, eu sei que eu tinha passado um período assim com pouca produção, ao mesmo tempo também eu trabalhava, fazia direção de arte, trabalhei também na Folha de São Paulo, então foi um período também de pouca produção. E Milão foi muito importante, então, porque foi onde eu consigo, né, me dedicar ao meu trabalho pessoal e a retomar justamente essa ideia de foto performances e tal. Normalmente, aqui, enfim, é a primeira individual que eu faço, essa poesia Coisa de Nada. Nesse momento também, nesse período, eu entrei em contato, conheci vários artistas, especialmente a Mirella Bentivoglio, que é uma artista que foi, assim, nesse momento também muito importante conhecer o trabalho dela, a ideia de trabalhar com poemas objeto, enfim, fazer é um momento assim que eu saio, vamos dizer, do bidimensional da página, né, e vou pela primeira vez de fato no próprio espaço. Tanto é que eu comecei, é um momento também que eu comecei a trabalhar com a bolinha de ping-pong, os ping poems que eu chamo, o ping poemas, e criar relação com essa bolinha nesse momento com questões com corpo, né? Então eu acho que assim é um momento importante de retomada e de começar a ir mais fundo assim e ir mais para o espaço. Porque, só um parênteses que eu não falei, no começo estava falando da questão da poesia concreta, até de não poder ser uma poeta concreta, mas, ao mesmo tempo, sei lá, o tempo foi passando, hoje eu tenho mais claro isso, eu não tinha exatamente consciência disso, mas talvez o meu desafio naquele momento, né, como geração e tal, de alguém que quisesse trabalhar com a linguagem, com a palavra, era justamente partir dali das conquistas da própria poesia concreta, né, e dali para frente. E uma expressão assim que eu costumo citar aqui também, quase como uma palavra mágica para mim, foi a expressão verbo visual, né, que é uma expressão do James Joyce, que, no plano piloto da poesia concreta, é citado essa ideia de você trabalhar com a concretude da linguagem e com seus vários aspectos, o visual, o sentido, o sonoro, né? Então, eu acho que também o contato com essas ideias me moveram. E daí seguir, esses são trabalhos daquela época. Agora, só um pouquinho, voltar... não, anterior ainda, é isso. Na exposição em Milão, eu faço aquele trabalho que é a palavra silêncio, em negativo, né? A ideia de estar tirando ou colocando na boca, né, as letras da palavra silêncio, essa ideia de traduzir, de extrair o silêncio de dentro. Agora, nesse momento também, quer dizer, eu já tinha trabalhado com Walter Silveira, já tinha feito lá o George Segal, até como era um trabalho de escola, era um colega de escola, o Fábio Mesquita, que fotografou. Daí também foi ficando claro a ideia de que eu necessitava também desses olhares parceiros, né, que são olhares de confiança, enfim, porque quando eu estou trabalhando ali, que eu, enfim, claro, crio um roteiro, né, pré-estabelecido ali,
contando também, obviamente, com o acaso, que muitas vezes é muito bem-vindo, né? Mas, quando eu estou ali performando, vamos dizer assim, eu entro ali na situação e quem, né, e esse registro é feito por um outro olhar, né, um olhar parceiro, como eu chamo. E aqui foi o Rui Teixeira, que é um parceiro até hoje. Aliás, todos os meus parceiros, volta e meia, a gente refaz trabalhos e tal. E esse eu fiz em 90, então a ideia de fotos que, em seguida, viram, nesse caso, foi um processo, começou em Milão, continuou em 2006, quando eu resolvi fazer o vídeo Cala a Boca, né? Que são as mesmas fotos que estão naquelas em negativo em Milão, em positivo, e onde eu trabalho essa ação com pregos saindo da boca. Isso é um vídeo que, por sua vez, daí em 2006 também, né, quando eu faço esse vídeo, eu mostro ele junto com as fotos de Milão. Também, nesse momento, começa uma percepção que foi ficando cada vez mais clara, e, particularmente, agora, recentemente, com essa exposição da Pinacoteca, assim, a percepção, a curadoria foi da Poliana Quintela, e a gente teve conversas, o processo foi super intenso, super estimulante. E uma coisa que ficou muito clara, e que depois vai aparecendo na exposição, uma coisa que ficou muito clara é que meu processo é de idas e vindas. Como, assim, eu percebi que eu tenho trabalhos ainda que talvez continuem a ser, sei lá, ressignificados, que vão para outros contextos. Isso também apareceu, né? Quer dizer, começa a aparecer aqui. Também eu fiz uma exposição em 2016 no Oswald de Andrade, era uma exposição naquele oficina Oswald de Andrade, em São Paulo, e era uma exposição do Paço das Artes, na época que o Paço estava saindo lá da cidade universitária, e a exposição se chamava Isso é Osso Disso, que eu também fiz um vídeo, Isso é Osso Disso. Esse Isso é Osso Disso, na verdade, vem de uma coluna de jornal que depois, rapidamente, eu vou passar aqui, que eu tive também no Jornal da Tarde durante 3 anos, uma coluna experimental. Então, que meu trabalho, então, muitos textos daquela coluna, daquelas colunas, viraram vídeo. Então, meu movimento, assim, né, dentro da minha poética, é de idas e vindas, e preparando, como eu falei, essa conversa, essa fala, foi assim, ficou claro também que isso acontece nitidamente, né, com as foto-performances. Aqui, bom, essa, vamos chamar também de foto-performance, é uma imagem que também que eu carrego ali, tem a coisa dos pregos, né, em 2006. Daí foi um período que eu morei em Nova York, e daí tive a oportunidade também de criar uma performance. Foi a primeira performance ao vivo que eu fiz, e que também já é uma outra situação, né, onde, de fato, o acaso, né, determina, porque eu já fiz ela, a ideia é fazer, inclusive já fiz aqui em Belo Horizonte, no SESC, há alguns anos atrás, que é a pregação. Então, essa ideia né, de uma ação coletiva e tal, onde a gente martela a palavra silêncio, essa ideia também de extrair da palavra, extrair som, o que está oculto, né, na palavra silêncio. Passa também por vamos dizer, uma perspectiva também cadiana, John Cage, também, que é um artista, um músico
um filósofo, uma pessoa também muito importante assim na minha formação. A ideia do não dizer, dizendo, né, do Cage, a ideia da impossibilidade do silêncio. E dessa performance, cada vez que ela é realizada, ela tem, daí fica o registro dessa ação, né, que eu também registro fotograficamente, né, como se fosse uma memória daquela ação, né, você vendo esses pregos nas letras. Aliás, também lembrei que acho que foi durante a pandemia uma exposição que foi curada pela Patrícia Wagner, até aqui em Belo Horizonte. Eram outdoors, né? Vários artistas em estados, no Brasil inteiro, capitais, estados, cidades, e eu ali caí aqui em Belo Horizonte. E daí essa é uma um outro registro da mesma ação, a pregação. E, inclusive tem o título é pregação, né, que você tem esse sentido dúbio também né, de pregar e pregar literalmente. E essa imagem eu usei também, né, a gente também estava naquele contexto da epidemia, da pandemia, e ficou um outdoor aqui durante um período. Bom, aqui também, só para reforçar essa mesma situação, é uma imagem de... Porque a língua também, né, como forte poético, e quer dizer, foi se mantendo assim dentro do meu trabalho, em situações diferentes. E essa primeira imagem aqui é um trabalho que eu fiz para a Bienal, em 98, que eu participei, que foi a curadoria do Paulo Reis, que era a ideia da Bienal da Antropofagia. E daí o Walter Silveira... Alô? O Walter... Só ver o horário. O Walter Silveira, o Arnaldo Antunes e eu, o Haroldo de Campos, fomos convidados para fazer trabalhos, enfim, conversando com o Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade. E um dos trabalhos que eu fiz, enfim, tinha performance sonora, tinha vídeo e tal. A gente fez uma espécie de uma grande instalação dos três trabalhando, enfim. E tem um texto do Haroldo. E essa imagem, depois, em 2006, isso foi em 98, daí eu repeti a mesma situação, essa ideia né, de morder, de comer a própria língua. A ideia, enfim, daí é um fragmento ali também, mantive o mesmo título, né, é um fragmento até do Manifesto Antropófago, que ele fala do país da cobra grande, e eu inverto a situação para o país da língua grande. Aqui, ao contrário, nascem esses vídeos, né, que eu fiz em 2005 para a Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. Foi, na época, a curadoria era do Paulo Sérgio Duarte. E é uma série que se chama Não Quero Nem Ver, onde são 4 vídeos, e um deles, né, que é aquele penúltimo, acabou gerando essa fotografia, né, como foto-performance, como uma imagem autônoma, né, a partir de um frame do vídeo. E daí também, né, me preparando para vir aqui, daí fiquei, né, pensando, quer dizer, o que determina, muitas vezes, me perguntei, né, o que determina para mim mesma tal, a ideia de selecionar uma imagem, pescar uma imagem. Em outros casos, não, como o caso do poema, que eu nunca tive vontade nem necessidade
de trabalhar ele como um vídeo, por exemplo, fazer esse movimento contrário. E daí, por exemplo, nessa imagem, né, e eu acho que em algumas outras, a própria anterior e tal, da língua, é que eu acho que, quando tem o vídeo, você tem ali uma sequência, uma ação, um tempo diferente, né? Onde é uma outra elaboração ali, até para quem, obviamente, para quem recebe aquele vídeo e tal, o espectador. Agora, algumas que eu seleciono porque, assim, a ideia de que elas fazem sentido sozinhas, independentes, elas geram um sentido ali encapsulado, né? E cada caso, na verdade, acaba sendo um caso. Aqui é uma vista da exposição da Pinacoteca, que acabou nesse domingo, e a Poliana teve uma ideia, que é a ideia de construir essa parte da exposição, que a gente até acabou chamando de caras e bocas e tal, onde eu acabei reunindo ali trabalhos, né, praticamente desde o início da trajetória, como o George Segal, então, essa outra versão do George Segal, que é mais dramática, que eu fiz em Milão, né, com o próprio Rui Teixeira. E ao ver esse conjunto, na hora que a gente estava ali trabalhando, selecionando e tal, além de ter, né, todo, para mim, isso, no caso, foi assim, sei lá, uma sensação legal e tal, de ver, né, o tempo passando através de expressões, de cabelos diferentes, de épocas diferentes e contextos diferentes. E essa ideia de trabalhar também, que ficou muito clara, assim, como na maioria das minhas fotoperformances, o rosto é fundamental, as expressões que eu acabo repetindo, né, colocando em várias situações, o susto, o espanto, que está no procuro-me, está no fogo no olho, e, ao mesmo tempo, também uma reflexão, também no sentido de como sair da minha própria subjetividade, né? Porque eu vejo essas imagens e espero que elas sejam recebidas também, de algum modo, claro, Lenora está presente, mas, ainda assim, eu vejo essas imagens quase como máscaras. A partir do momento que elas são geradas, eu não me... Assim, eu tento, né, justamente sair da coisa totalmente subjetiva, que interessa menos e tal, e saltar para esse outro plano, né, de vencer a própria subjetividade e se oferecer para o olhar do outro, da outra, né? Aqui um outro caso, né, de foto-performance, onde foram cartazes em Lambi-Lambi que eu fiz para uma instalação que, em 2000, eu fiz dialogando, foi no Sesc Pompeia, enfim, dialogando com as vanguardas russas, com Mayakovsky, Malevich, Rodchenko, enfim. Na verdade, o trabalho se chamava Ping Poema para Boris, que era em homenagem também, era a tentativa de um diálogo com Boris Schneiderman, né, que foi, enfim, professor, ensaísta, tradutor, e um grande divulgador dos russos, da literatura, das artes. E, inclusive, traduziu, né, com o Haroldo, Augusto de Campos, traduziram poetas. E ali eu pego só um minutinho. Aqui, na verdade, eu peguei essa foto, essa imagem é do Rodchenko, da Lilia Brick, que
que era grande amor da vida do Mayakovsky, casada com Osip Brick, e essa imagem sempre me, assim, desde a primeira vez que eu vi ali, me impressionou, né, essa expressão, esse olhar forte, essa figura, e ela era incrível, assim. E daí, então, essa é a capa do primeiro livro do Mayakovsky, onde, ali em cima, eu mantive o texto em russo, né, que é proieto, e a tradução é disto, foi traduzido pelo Boris como disto. E ali, no nome do Mayakovsky, eu pus Ping Poema. Enfim, porque isso, como eu falei, também fazia parte de uma instalação, tinha uma peça sonora, que era um ping-pong entre português e russo, em cada canal, enfim. Mas aqui mais para mostrar um aspecto, um procedimento, né, de foto-performance de um outro jeito. Aqui também o Procuro-me, né, que é um trabalho de 2001, e que, durante a pandemia... Bom, enfim, também esse trabalho ele nasce ali quando teve a tragédia, né, coisa das Torres Gêmeas, né, em 2001. E daí eu já tinha produzido essas imagens, que também foi uma situação super engraçada, porque eu estava num shopping em São Paulo, e, de repente, isso em 93, 94, e, de repente, eu vi um quiosque, assim, em frente a um cabeleireiro, onde você podia escolher, num álbum, cabelos. Era ali, logo estava surgindo Photoshop. Então, daí você escolhia cabelos que tinham os mais estranhos possíveis, e que ninguém vai, imagino, né? Difícil ir no cabeleireiro, ali escolher os cabelos dessa forma. Mas, enfim, daí registrei essas imagens, daí publiquei também como uma foto-performance na minha coluna, não como Procuro-me, e 10 anos depois também daí fiz o Procuro-me. Foi aquele momento assim que o Bush apareceu, um cartaz, Bin Laden, né, procurado, vivo ou morto, enfim, aquela proliferação de imagens, enfim. E daí me vieram essas imagens e me veio essa frase, assim, foi um trabalho feito meio no ímpeto, no sentido de que, de algum modo, todo mundo estava se procurando, que situação, né? Enfim. E daí, na pandemia, eu produzi para um projeto até da Marilá Dardot, era uma das autoras desse projeto, a Laís Mir, até mineiras, né? E que era o Quarantine. E daí, naquele momento, eu desconstruí essa imagem do Procuro-me, né, com a ideia da situação de estar descabelada, né, que foi o título que eu dei. Enfim, foi um trabalho feito por internet e tal. Bom, aqui, exemplificando, esse momento foi também um momento super importante para mim. Foram 3 anos, eu recebi um convite para ter uma coluna no Jornal da Tarde, que era um jornal que circulava só no estado de São Paulo, e era me convidaram tal ali para eu podia fazer o que eu quisesse, tinha plena liberdade, eu mesma acabei criando ali formatos e tal. Então, ora eu dialogava elegia semanalmente um tema, aliás, na época que não tinha Google, então eu trabalhava muito com relações, com memória, com imagens, formas capilares, vou escrever um texto sobre as chifópagas do Tunga, depois pesquisava no arquivo do jornal a mulher que tinha o maior cabelo do mundo. Enfim, era uma coluna que até recentemente eu reuni em livros, até pela editora Família. São 2 volumes,
Mas aí foram 3 anos, né? Tanto que eu ganhei tanto disciplina como exerci minha liberdade, que foi muito bacana. Então, muitos, né, como eu falei, muitos trabalhos, muitos textos dessa época, dessa coluna, depois viraram vídeos, vídeo performance propriamente dita. Ali aquelas imagens, né, do Procuro. Esse Contramão também, que nasceu na coluna. Que, vamos dizer, é uma primeira foto performance trabalhando com mãos, né, com as minhas mãos. E essa vertente acabou também evoluindo para outras ações que depois, em 2016, uma exposição que eu fiz em São Paulo, na Galeria Milan, eu criei toda essa série, na verdade, que eu fiz em Nova York, essas máscaras de mão, que eu chamei, em cerâmica. Foi a primeira vez também que eu trabalhei com cerâmica. E, ao mesmo tempo, era um estúdio de uma amiga minha, que foi aluna minha, e que hoje tem esse estúdio em Nova York, que chama Sculpture Space, que é muito bacana. É focado também tem uma parte forte de cerâmica. E ela vivia falando: não, Lenor, você tem que trabalhar com cerâmica, acho que é uma experiência que pode ser legal para você. E para mim, aquilo, eu resisti muito. Eu falei: não, Magda, não me vejo trabalhando com barro, não sei. Daí ela insistiu, eu acabei topando. Eu falei: bom, daí fiz algumas aulas ali e tal. Eu era certamente a pior aluna da classe, porque eu passei ali dias que eu olhava aqui e eu falava: mas que eu vou fazer com isso aqui? Vou moldar o quê? Até que eu falei: bom, minha saída é trabalhar com a palavra, vamos começar por aí. Daí comecei a trabalhar com textos e tal. Um dia também eu estava ali com uma massa grande de barro e tal, e daí eu enfiei a mão, assim, até com um pouco de aflição. Falei: ai, o que eu faço com isso? Pá! Daí, a hora que eu enfiei, assim, e mexi lá dentro, falei: talvez eu tenha que entrar por dentro. E daí não por fora, né, da cerâmica. Daí comecei a mexer, ver aquelas imagens. Daí começou me veio a ideia de ventrílocos, que também eram que é uma figura assim que também me intriga muito. Já há muito tempo também que eu penso em fazer uma performance, um trabalho, uma vídeo performance, enfim, com essa figura do ventríloco. Eu já tinha na minha coluna esboçado. Bom, daí fiquei com essa história, daí acabaram nascendo essas máscaras de mão. E daí, a partir dessas máscaras de mão, daí eu criei esses diálogos, né? Também, né, dentro do tema que a gente está focando aqui, de foto performance e tal. Então, a ideia dessa situação passando um pouco pela coisa do ventríloco. Isso, o ano passado, bom, continuo nessa viagem com as mãos também. No ano passado, eu criei essa série com o Fernando Laszlo, também, que é outro olhar parceiro enfim, parceirão. E daí trabalhando com luvas, tal. Essa é uma série que eu fiz, uma exposição que eu fiz em Viena o ano passado, em abril, maio. E agora só que, né, com a situação de luva e retomando o elemento bolinha de ping-pong, né, com a palavra poema impressa, e criando essas situações também de ações.
Essa é uma imagem que está agora, na última exposição que eu abri, que está em São Paulo, na Galeria Gomide, Gomide Co. E, aliás, do Tiago Gomide, também, aqui de Minas. Bom, minha vida é toda cheia de mineiros e mineiras, que eu adoro, amigos e amigas. E aqui, bom, como a exposição, na verdade, o tema geral é trabalhar, faço uma reflexão em cada trabalho sobre o tempo. E aqui com ponteirinhos de relógio de pulso, que também eu venho trabalhando desde 2008, né? Tenho, inclusive, vídeo performances, tempinhos, com a situação de criar tempos absurdos dentro do tempo. E esse é um trabalho que eu fiz agora, que se chama Previsão, que está na exposição. E agora eu vou encerrar aqui, se dá até para a gente poder conversar, espero que não tenha passado tanto do tempo, mostrando para vocês o último vídeo, que é esse que eu fiz para a Pinacoteca, que é quase uma síntese da própria exposição, e foi a primeira vez que eu criei uma vídeo performance, são em três partes, 3 atos, dentro do processo da própria concepção ali da exposição, que eu, enfim, esse processo ali que eu vivi junto com a Poliana. Na verdade, passa pela questão do ventríloco, passa pela cerâmica, passa pela língua. E, bom, melhor mostrar do que ficar falando.
enfim. Bom, e desse vídeo acabou também, na exposição dessa do tempo, eu acabei também, dentro do processo, criando uma foto-performance, né, nessa linha sequencial de uma pequena narrativa. E tanto o vídeo, nessa parte do ventre, como nas fotografias, também uma frase assim que também me acompanha já há um tempo e que eu acho que passa um pouco por aí também, uma frase do Décio Pinatari, que ele dizia que a mulher tem o relógio da história na barriga. E eu acho que essa frase também acabou me movendo. E no caso da exposição, a ideia do tempo, né, do nascimento, que é o primeiro momento onde a vida, né, já dentro da barriga, passa a ser, o tempo passa a ser contado, né? E, enfim, a minha ideia, então, com essa fala meio atabalhoada, foi mostrar um pouco, né, esse processo, como, quer dizer, como acontece dentro da minha, sei lá, poética, trajetória, então, esse trânsito, né, entre a vídeo performance, a foto performance e, enfim, em alguns casos ali de trabalhar a partir de imagens, né, como da Lila Brick, e era nesse sentido assim que espero ter sido. Obrigada. Muito obrigada. 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 Muito obrigada. Não, gente, eu estou rindo daqui até aqui. Não sei vocês. Lenora, obrigado, querida. Eu queria abrir, gente, dado o horário, eu vou contar com a ajuda de vocês, mas eu não quero perder a chance, que a gente perca a chance de poder também fazer perguntas para a Lenora, aproveitar esse momento. Então, eu queria, assim, deixar a Lenora 3 perguntas. Pode ser? A gente abre o microfone, a Cecília está aqui. Quem quiser pode levantar a mão, né, e solicitar o microfone que ela leva até vocês. Tem uma pessoa ali. Porque, na sequência, a gente já faz uma transição de palco, né? Então, é um tempinho bem breve, mas a gente já começa a mesa na sequência, com, né, que a gente já abre com a presença do Rafael Bequi, da Linga Cássio, com o Marco Paulo Rola e a mediação do Adolfo Cifuentes. Então, assim, imperdível também. Eu acho que ninguém quer perder nenhum tempinho dessa mesa. Então, conto com vocês. Oi, tudo bem? Estou meio nervoso, desculpa. Queria saber qual o seu pensamento com relação a como a narrativa das suas performances são recebidas pelo público. Porque acredito que, principalmente na área da performance, é muito relativo. E você acha importante que a sua narrativa seja recebida do jeito que você pensou, ou você aceita a variedade de pensamento com relação às suas produções? Não, eu aceito variedade, por favor. Eu acho, sei lá, a princípio, que qualquer obra de arte, qualquer, enfim, poesia, música, né? Claro, você tem ali, você tenta, você parte, o artista parte ali de um princípio, de um, né? Eu trabalho muito com essa ideia de ser sequencial, de como se fosse, sei lá, o que eu chamo pequenas narrativas, uma situação ali que se desenvolve e tal. Mas é fundamental assim a recepção desse trabalho, né? Eu acho que se completa no outro e na outra, no outro. E, enfim, então, aceito interpretações, por favor.
Oi, boa noite. Meu nome é Paula. Estou aqui. Primeiramente, Leonora, foi um grande prazer escutar sua fala. Gosto muito do seu trabalho. Eu gostaria de saber, em especial, desde a primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho, eu percebo nele um humor muito singular. E eu gostaria que você falasse um pouco se você pensa isso, né, e como você pensa essa questão do humor no seu trabalho, e também de como que isso se modifica, por exemplo, nos processos, né, narrativos de vídeo ou de foto performance da palavra. Se você puder falar um pouco disso, por favor. Bom, essa questão do humor, essa nuance aí, realmente passa. Por um lado, assim, eu acho que tem um pouco a ver até com minha própria personalidade. Enfim, desde de criança também, sempre fui muito careteira, enfim, situações. Agora, eu acho que muitas vezes, mesmo, por exemplo, né, um dos primeiros trabalhos no George Segal, você tem uma situação né, insólita ali, de escovar o dente, a espuma vai crescendo, passa por por um humor, né, por essa nuance do humor. Mas eu não sei, muitas vezes as expressões também que eu desenvolvo, como eu falei, essas expressões assustada, de espanto, mas eu vejo em né, em vários momentos assim esse humor. Também eu acho que tem um conteúdo meio não trágico, é muito pesado essa palavra, mas eu acho que ele passa por uma certa ironia com relação à própria realidade, passa por uma certa um humor que também pode ser patético, triste, e engraçado ao mesmo tempo, né? Eu não sei, eu vejo muito, sei lá, eu pessoalmente vejo ele um pouco dessa forma. Não sei se eu consegui responder exatamente. Boa noite. Você falou que Você falou que a poesia ela é um cerne, né, da sua pesquisa. E eu fiquei pensando muito na foto performance, como que o som entra nela. E aí eu fui na sua exposição da Pinacoteca e era muito legal, porque tinha instalação de som até no banheiro. E o banheiro você entrava e era tipo, você conseguia de longe você ouvia, né? A performance te chamava. E aí você se via no espelho, assim. Então também era uma coisa bem legal, porque você podia tirar a foto. Eu achei o banheiro era a coisa mais legal para mim. O som era uma coisa também trabalhando a coisa da identidade. Eu trabalho há muito tempo esse aspecto sonoro do verbo, evoco, visual, né? Também assim é uma vertente que eu desenvolvi e adoro fazer, gosto muito performar com a voz, né? Essa do banheiro da Pinacoteca até é uma peça. Eu trabalho muito com o Cid Campos desde 94, já fizemos várias instalações sonoras. E esse texto, essa peça sonora que está no banheiro, era a partir do Procuro-me, que é algo assim: procuro-me, procuro-me, procuro-me quem? Eu? Não, ela, a outra, não, a mesma. Então, procuro. Então, era nesse sentido. E, de fato, assim, esse aspecto sonoro é fundamental, das coisas que eu adoro fazer. Assim, acho que tem também, por exemplo, na própria Pinacoteca, uma leitura que você ouvia, uma peça sonora, que é um poema bem antigo meu, que é Ri e Chora,
que é o mesmo som para rir, você, né, você pode as onomatopeias aí servem para você rir e chorar, algo tipo ou então tinha uma peça sonora também nesse sentido. Então aqui também, né, o humor entra e ao mesmo tempo, mas também com uma certa tristeza no chorar, né? Mas de fato é um aspecto assim, até conforme eu fui falando aqui, depois estava passando o vídeo, eu até pensei, o próprio vídeo, esse vídeo, o som também foi feito pelo Cid. O George Segal, que eu mostrei no início, que eu fiz lá com Walter Silveira, a versão inicial era com música dos Beatles, era o She Loves You, era She Loves You, yeah, yeah, She Loves You, yeah. Mas daí a gente apresentou no Vídeo Brasil, foi no primeiro Vídeo Brasil, e daí tiramos, porque daí corria o risco de ter que pagar uma fortuna na época, os Beatles. Enfim, daí o Cid justamente fez um som mais neutro, mais abstrato. A gente conversou de fazer a ideia de um som meio de banheiro, de ladrilho, né, como se estivesse ecoando no ladrilho. E nessa exposição da Gomide, só para encerrar aqui essa parte, nessa exposição da Gomide eu até tenho uma peça que eu fiz com o Cid em 2008, que como é sobre o tempo, gravando com a minha mãe, que na época estava com 90 anos, tá, um pouco depois ela se foi, e uma brincadeira infantil também, que ela brincava com a gente. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo para falar do seu tempo. Enfim, e daí é a voz dela, né, falando isso, e a minha voz com um filtro, né, que torna a voz infantil. Né, fala, tempo respondeu o tempo. Enfim, é uma conversa de nós duas sobre o tempo. Maravilha, gente. Queria agradecer, Lenora, mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui.